boa noite. Quinta-feira, a gente está fazendo esse estudo que os irmãos sabem que é o resumo da pregação de domingo. Uma pregação muito edificante que o João Mateus trouxe para a gente no capítulo de Lucas 24, do 13 ao 35, mas eu vou ler alguns versículos salteados, porque a gente, nas mensagens do Gol, a gente tem essa intenção de reforçar o ensinamento do domingo e também trazer de uma forma prática, não que a palavra de domingo não tenha sido prática, mas assim, de uma forma mais prática para a gente estar meditando durante a semana na palavra do Senhor. Tá bom? Antes da gente começar, vou estar orando para a gente ter esse tempo e que esse tempo seja bem aproveitado e que tenhamos o máximo de praticidade da palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra no domingo já trouxe grandes ensinamentos para nós. É uma forma, nesse momento, de nós estarmos meditando um pouco mais naquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, reforçando todos os princípios e ensinamentos que o Senhor traz para a gente. Deus, que no nome de Jesus, no nosso coração, a partir do meu coração, venha realmente ver essa palavra como algo a ser praticado, a ser vivido, não apenas uma bela palavra, como quem ouve uma música interessante ou como quem ouve versos de uma poesia, mas que a palavra do Senhor seja para nós uma vida e que seja motivo de praticidade, motivo de vivência, que as pessoas possam ver em nós a vida de Cristo, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, cumprindo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, que essa palavra venha alcançar nossos corações e aqueles que a gente também vai estar compartilhando, que talvez possam não te conhecer, mas que venham ter esse entendimento e essa oportunidade de conhecer o Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Então, como João Mateus já fez uma leitura dos versículos todos, eu vou estar salteando, porque enquanto ele fazia a leitura no domingo, eu fui marcando alguns versículos que eu achei interessante. Até falei assim para o Elson, né? Interessante que quando ele foi convidado para trazer a mensagem, eu falei assim, caramba, já temos até um esboço, porque o que o João Mateus foi falando, a gente foi grifando e foi fazendo algo bem interessante. E quando acabou a mensagem, a gente ficou imaginando que já poderíamos falar. Quando veio o convite, o Elson falou, então você vai falar, porque eu já tinha escrito tantas coisas que eu aprendi, então foi assim, algo bem interessante mesmo, uma confirmação do Senhor. Então eu queria começar. O Elson pesquisou o nome das cidades, né? A cidade de Emaús, para onde esses discípulos estavam indo, né? Para você que está chegando agora, o texto fala os discípulos no caminho de Emaús. Havia acontecido que, depois que Jesus morreu, 2 discípulos que não eram... que não fazia parte do clã dos 12, né, podemos dizer assim, eram os discípulos que foram feitos ao longo desses 3 anos. Esses 2 discípulos, inclusive o nome dele chamado Cleopas, ele estava fazendo esse caminho de volta. Então Jesus chega no meio deles, né? Então eles estavam fazendo esse caminho de volta. Já tinha acontecido, vocês podem ver no texto que Jesus já tinha morrido, já tinha acontecido o sábado, ele já tinha ressuscitado, porque eles citam isso, né? Que as mulheres já viram o que aconteceu e depois eles falam que os discípulos já tinham ido ao túmulo e já tinham realmente visto que Jesus não estava lá, mas eles ainda estavam voltando, né? E Emaús significa cidade de fontes de águas quentes. Provavelmente eles estavam voltando para aquilo que eles conheciam, né? Para aquele conforto, que quando a gente pensa em água quente, aquela água confortável. E Jerusalém significa país de paz, né? Uma cidade de paz. E aí o Elson fez essas observações. E o que a gente pode aprender, né, com esses homens? Eu vou estar sintetizando para você que
dois discípulos, depois da morte e ressurreição de Cristo, estavam voltando para sua cidade natal, para a aldeia que eles estavam, chamada Emaús, que significa cidade das águas quentes. Enquanto eles estavam retornando, Jesus mesmo aparece para eles e pergunta: o que é isso que vocês estão conversando no meio do caminho? O que vos preocupa, né? O versículo fala assim, que o próprio Jesus se aproximou dele, versículo 15. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele pergunta a Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhas. Eles estavam caminhando, preocupados e discutindo entre eles acerca dos acontecimentos, de como é que as expectativas que eles tiveram, as frustrações que eles tiveram, a situação. Eles estavam completamente preocupados com aquela situação, né? Falando: Jesus morreu e agora a gente está aqui jogado, não sei o quê. E Jesus chega e pergunta: o que está acontecendo? Que assunto é esse que vocês estão falando? Né? E eles falam: você estava onde? Você estava em Nárnia, que você não viu que aconteceu, que Jesus morreu? A gente esperava que ele vinha com as suas milícias e acabasse com o império, e que fosse o grande Messias, o grande libertador do povo, e agora ele morreu. Você não estava aqui? Você estava onde que você não viu isso? E Jesus deu uma de João sem braço, né? Como diz a expressão. Mas o que aconteceu? Me conta aí a situação. Então ele contou todas as trajetórias de Jesus, mostrou tudo o que acontecia na vida de Jesus. Depois Jesus foi e retrucou, né? Veio falando desde Moisés, os profetas, veio falando toda a trajetória da vida dele. Então eu queria que a gente começasse a ver o primeiro tópico que eu separei enquanto prestava atenção à palavra do Senhor, é que a preocupação, ela ofusca o nosso olhar no caminho, né? Jesus mostrou para eles, esse texto também nos fala, que eles estavam caminhando preocupados e eles não perceberam Jesus no caminho. Às vezes na nossa vida a gente lida com situações, com pressões do dia a dia, se vai pagar conta, se está doente, faleceu alguém, um desejo que não foi alcançado, um sonho que ficou para trás, e você vai caminhando e vai preocupado com aquela situação, só pensando. E a preocupação, a gente já aprendeu, é que você se ocupa com algo que você não pode agir, né? Você se ocupa com o futuro, e nós temos só o dia de hoje. Nós podemos só tomar conta do dia de hoje. Já fala a palavra de Deus que basta o seu dia, o seu próprio mal. Então não tem como você se preocupar com o mal que vai acontecer amanhã, se você nem sabe que tipo de mal vai ser amanhã. E eles estavam preocupados. A preocupação ofuscou, bloqueou a sua visão, né? Então eles estavam ao lado de quem podia resolver a sua vida, de quem estava ali para mudar a sua situação, e eles não viram. Jesus, ele perguntou para eles o que estava acontecendo, e acaba sendo uma atitude terapêutica, porque até mesmo quando nós vamos orar, às vezes você vai orar e você vai falar para Deus todos os seus problemas, e Deus fala com você, na verdade, depois disso tudo, mas você preste atenção que quando você começa a falar com alguém, ou até mesmo em oração, sobre o que você estava pensando, a sua preocupação, você começa a ver assim: gente, não está tão difícil. Você acaba vendo uma solução porque você externalizou aquela preocupação. Então aconteceu com esses homens. O outro ponto foi que já havia acontecido uma boa notícia, né? Já ouviram a boa nova, mas não creram. Olha que situação, né? Ele fala para esse cidadão que eles não achavam que era Jesus: olha, nós esperávamos, no versículo 21, esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas depois de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E é bem verdade, né? Eles relatam, é bem verdade que algumas mulheres das que conosco estavam, surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então ele disse a Jesus, aí até esse ponto, até o versículo 23, 24, eles já tinham
eles não tinham visto, porque a mensagem do João Mateus fala ver para crer e crer para ver. Eles não tinham visto, né, a Jesus, eles não tinham visto Jesus naquele momento. Eles esperaram até aquele desfecho, né? Mas Jesus foi buscar Pedro, Jesus apareceu para Maria e depois teve que buscá-los, porque ele não esperou Jesus chegar até ele, né? Então, assim, Jesus, quando ressuscitou, ele foi buscar Pedro, né? Foi lá, pelo menos que a gente imagina isso. Mas eles não viram, né? As mulheres já tinham falado, os homens foram lá conferir. Não, é verdade, o corpo não está lá. Mas ele não esperou. O corpo não está, o corpo não está, o vivo não está, então melhor a gente voltar para a nossa segurança emocional. Voltaram para a cidade. E Jesus começa o versículo 25 chamando eles de louco, mas eles nem perceberam, né? Porque ele começa falando honestos, de tarde, de crer. Quer dizer, vocês estão demorando a acreditar, vocês são loucos porque não demoraram a acreditar, né? E ele começou a falar desde Moisés e tudo. Quando chega no versículo 29, versículo 28, Jesus faz menção de prosseguir, né? Fez aquela menção de que ele iria com que não iriam mais ficar com aqueles homens, né? Tipo, se despediu. Mas eles falaram assim, não, fica conosco, versículo 29, porque é tarde e o dia já declina. Então, entrou para ficar com eles. E eu coloquei aqui que Jesus ficou com eles porque eles quiseram ficar com Jesus, né? Diante de tanta situação que a gente vive, esses homens estavam com Jesus, né? Eles começaram a nutrir um relacionamento, uma conversa ali naquele caminho, e Jesus falou tudo que eles já sabiam, sabe? Porque Jesus, desde que começou a sua ministração com eles, o relacionamento com eles, ele viu que eles estavam... ele já sempre falou de Moisés, sempre falou dos profetas. Então, o que estava acontecendo aqui? Jesus estava relembrando para eles todo o ensinamento que ele tinha feito em 3 anos, né? E eles foram no caminho com esse homem, né? Com esse amigo que eles encontraram no caminho, e eles chegaram até a sua aldeia, e Jesus falou, até mais então, vamos indo. Ele, não, fica com a gente, tá tarde, já o dia tá alto, não sei o que, fica conosco. Eles poderiam ter simplesmente dado tchau, né? Eles poderiam ter dado tchau. Tá, vai com Deus, né? Eu vou para cá pro meu lugar, você vai para lá. Mas eles desejaram a presença daquela pessoa que eles não conheciam. E Jesus ficou com eles, e eles serviram Jesus, né, o pão, e Jesus deu graças. Então ele fez algo que ele sempre fez na presença deles. Pegou o pão, provavelmente ergueu o pão e deu graças e partiu. Quando ele partiu o pão, foi que a ficha caiu, né? Essa expressão que a gente usa aí, caiu a ficha. Que eles olharam e viram, gente, era Jesus. Tipo assim, provavelmente eles olharam um para o outro e falaram assim, o que aconteceu, né? Você fica imaginando, se a gente que vê filme, você fica com a cabeça já fervendo, pensando como é que ia ser um filme, eles não ficaram atemorizados, mas aí eles falaram, né? Depois, então abriram-se os olhos, no versículo 31, e conheceram, mas ele desapareceu da presença deles, né? A gente gosta de um filme que chama Babá McPhee, e ela chega como uma bruxa, né? Provavelmente deve ser isso a mensagem do filme, mas ela vem feia, de verruga, dente trocado, todo horrível, e ninguém quer ela porque ela é feia, né? Eu até coloquei na Bíblia, olha que coisa incrível, botei aqui Babá McPhee, porque é uma expressão engraçada, porque ela diz no final do filme, ela já tá bonita, aí ela fica ensinando lições. Depois, quando acaba essas lições que ela ensina, ela fica bonita. Cada lição que ela ensina e a pessoa absorve, ela vai tirando aquela feiura, né? E vendo. Aí no final da história,
Todo mundo quer que ela fique. E ela fala que só enquanto ninguém quer que ela fique, ela fica. Mas quando você quer que ela fique, aí ela não fica, ela vai embora. E Jesus me fez lembrar isso porque eles queriam até que ele ficasse mais, mas só que Jesus tinha outra coisa para fazer, né? E ele foi lá só para cumprir esse propósito de abrir os olhos e trazê-los de volta para Jerusalém. Então, quando abriu os olhos dele, eles pensaram assim: gente, era Jesus. Jesus esteve aqui com a gente. Jesus estava com a gente o caminho todo. E ele fala assim que porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Aí eu penso, né, quando a gente olha esse versículo assim, quanto tempo a gente não sente ou sente sempre esse coração arder, né? É bom sempre a gente fazer pergunta até pra gente, né? A gente pensa nisso, né? Ele pergunta: porventura não nos ardia o coração? E provavelmente outro falou: sim, eu sentia meu coração arder, meu coração palpitar, meu coração encher. Mas eles estavam tão preocupados que eles perceberam, mas ignoraram. O que é mais interessante é que eles estavam com Jesus e eles não perceberam. São lições que a gente tira para a nossa vida sobre preocupação, sobre ansiedade, depressão, sobre esses males que nos afetam a nossa vida emocional, que a gente às vezes não percebe que Jesus está conosco. Um versículo que a gente tem que levar na nossa vida para sempre é Mateus 28:20, que Jesus, quando foi assunto aos céus, ele falou para os seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou que estaria conosco. É lógico que agora a gente não vê Jesus como eles tiveram esse privilégio, né? Mas nós sabemos que através do Espírito Santo de Deus nós estamos ligados com Jesus. Através de tudo que a gente já viveu na palavra do Senhor, nós estamos ligados com Ele. E às vezes nós permitimos que as expectativas erradas nos fazem ver. Quando o João Mateus falava sobre expectativa, não sei vocês, mas eu já ouvi pessoas falarem assim: que eu quero ouvir a voz de Deus. E quando eles pensam na voz de Deus, a gente procura às vezes pensar assim: mas como é que você acha que é a voz de Deus? As pessoas devem pensar que é um trovão, aquela voz horrível, horrenda que a gente ouve em filmes de terror, de criança, né? Muitas das vezes a gente tem uma ideia de que quando Deus falar comigo eu vou sentir um arrepio, um tremelique, Pode acontecer tudo isso, até você ouvir uma voz audível mesmo, de alguém falando, e você procurar quem está falando comigo, como houve com Samuel. Mas ouvir a voz de Deus, a gente tem uma expectativa, né? Não, Deus vai falar comigo só se eu sentir 3 arrepios e sentir um calor depois. Mas Deus não quer falar contigo assim. Aí Deus está falando com você da forma como Ele quer falar, e você não está ouvindo. Outra coisa é que você pode estar na rua, né? As mães entendem isso, os pais, os filhos também, porque assim, muitos filhos identificam o assovio do pai. Porque eu me lembro que quando o seu Cibite chegava, não sei aonde, ele via os neguinhos dele correndo lá com aquelas cambitinhas, ele dava um assovio lá no final da rua e neném tinha que correr, porque você sabia que ia ser ruim se ele te pegasse na rua. Mas ele já assoviava para de repente dar um tempo da gente se preparar. A maioria dos filhos que os pais assoviam, às vezes os filhos eles conhecem o assovio do seu pai, a mãe conhece a chamada que o filho faz, ouve as coisas, ouve a voz, reconhece a voz do filho, né? Os maridos muitas vezes usam um pós-barba que as mulheres reconhecem o cheiro. Se passar aquele produto por perto, ela vai lembrar: caramba, esse pós-barba é o pós-barba do meu marido. Mas sabe por quê? Porque ele não muda o pós-barba, provavelmente, e também porque ela cheira sempre, né? O marido que conhece o cheiro da sua esposa, seja aí o perfume da sua esposa, ele vai lembrar dela se sentir o cheiro em algum outro lugar. Por quê? Porque ela está sempre com aquele perfume e ele conhece aquele cheiro.
Então, quando nós temos intimidade com Deus, intimidade com o nosso Senhor, nós temos a capacidade de reconhecer a sua voz, não é? Mesmo que você tenha uma expectativa de que Deus vai falar comigo assim, você nutriu aquela expectativa, mas Deus não tem compromisso com a sua expectativa, tem compromisso com o princípio dele. Então, se você acha que 3 arrepios e um fogo subindo, descendo, igual Elias, que estava na caverna e ouviu, vai falar comigo no fogo, vai falar comigo não sei onde, vai falar comigo desse jeito, e Deus falou com ele numa brisa suave. Deus estava na brisa suave. Então, Elias até nutriu uma expectativa, agora Deus vai falar comigo. A tempestade, Deus vai falar comigo. E não, Deus falou da forma como ele precisava ouvir. Então, que o seu coração possa estar disposto a ouvir Deus sem as suas expectativas. Ouvir Deus com o coração limpo. Ouvir Deus todos os dias, estar com Deus para você sentir o cheiro da loção pós-barba do seu pai, porque tem crianças que têm o cheirinho do seu pai, daquele colo quando ele vinha e sentia o cheiro do perfume do seu pai, o seu cheiro da infância, o cheiro diário da sua mãe. Então, que você tenha esse tempo de ter intimidade com o Senhor para você poder ter essa peculiaridade de você saber, não, quem está falando comigo é Deus, não sou eu mesma, não são as circunstâncias, mas o próprio Deus está falando comigo. Tá bom? Então que nesse dia você possa aprender com o que nós acabamos de ver no domingo e agora na quinta-feira, que Deus, ele é um Deus grandioso das nações, todo-poderoso, mas também é um Deus pessoal, que pode te trazer sabedoria, te trazer paz, te conduzir no caminho, mesmo cheio de preocupações, e estar com você, se você quiser estar com Ele.